Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, estou aqui gravando a quarta mensagem dessa série que vocês poderão estar acompanhando sobre as 7 amarras que prende a sua vida. No YouTube nós temos a gravação da mensagem íntegra, né, com as 7 todas numa só palavra. Hoje nós estamos aqui, até por causa do Instagram, nós estamos colocando em Reels, né? São uma sequência. Hoje você vai ver sobre a quarta. Nós já falamos de 3, então sugiro que você veja cada uma delas, né? Xingar a inveja, a mentira e a inveja. E agora nós vamos falar sobre a quarta, é o quarto vício, a quarta amarra que prende a sua vida, é fazer mal feito. Jeremias 48:10, nós lemos assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. A Bíblia Viva traduz: Maldito será o soldado que não se esforçar para destruir os moabitas. Maldito quem não cumprir fielmente a missão que o Senhor lhe deu. Maldito traduz a palavra arar, que significa amaldiçoar amargamente, amarrar com um feitiço. Relaxadamente traduz a palavra remiway, que significa negligência, falta de cuidado, mal feito, né? Então essa palavra remiway, né? Ela quer dizer mentira, preguiçoso, indiferente, contrário de bênção, de graça, de beracá. É um desgraçado, né? O contrário. A Bíblia Viva traduz desgraçado que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que poupa sua espada de derramar o sangue do juízo divino. A palavra mal feito vem do latim malefacto, significa feito sem perfeição, de qualquer modo. Feito de forma relaxada, sem capricho, sem cuidado. Em termos de gíria popular, seria feito nas coxas, né? Também tem o sentido de bruxaria, de iníquo e de ímpio. A palavra de Deus ensina que quem faz as coisas mal feitas é maldito, é desgraçado, né? Sem a bênção. Ele tira, você faz as coisas mal feitas, você evita, porque na verdade se você o que você fala, porque você atrai aquilo que você planta, você colhe. Se você está sempre plantando coisas mal feitas, é isso que você vai colher. Obadias 1:15 nós vemos assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Ainda que mal feito aqui tem o sentido de um mal que foi, né? Mas é um mal, de tudo isso é um mal feito. Ele fez maldade, coisa errada, vai vir sobre a sua cabeça. Você não pode fazer coisas mal feitas. Há 4 tipos de mal feito. Mal feito por reclamação é o primeiro deles. É quando a pessoa é obrigada ou é constrangida a fazer algo que não quer fazer. Acaba até muitas vezes fazendo por vingança. Faz reclamando o tempo todo, criticando se não for ajudada. Em Números 21, 5, 6, versículo 5, 6, nós temos: E o povo falou contra Moisés e contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio desse pão vil, tão vil, o pão dos que a Bíblia chama de pão dos anjos. Imagina, né, que era o maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Morreu por causa disso, não mal feito da reclamação. Existe o segundo tipo, que é o mal feito como você acha melhor. É quando você não obedece ao que Deus mandou, ao serviço e fazer correto, uma ordem que você recebeu, seja no trabalho, na igreja, em algum lugar na família. Ou você faz como julga que se é melhor, eu vou fazer desse jeito. Não tá. E vem com aquela explicação: sim, está bom, tem gente que nem isso faz. Você tem um dom, tem serviço, um ministério, mas faz de qualquer jeito. Uma única vez Moisés não obedeceu à voz de Deus, mas fez o seu mal feito como achava melhor. E por causa disso ele não entrou na terra prometida. Em Números capítulo 20, versículos 11 e 12, nós lemos: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Por que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel? Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Resultado: Moisés e Arão ficaram para trás. O terceiro é o mal feito com mentira. Você faz bem feito no seu trabalho, mas nas coisas do Senhor, no seu ministério, no seu serviço, no culto, você faz mal feito. Falta, não dá satisfação para ninguém. Os motivos pelos quais falta nas coisas do Senhor jamais faltaria no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Dá desculpas esfarrapadas para se justificar, quer dizer, você mente. Não é? Falta, deixa de fazer, chega sempre atrasado, não presta atenção, sai antes de terminar,
fica batendo papo com outra pessoa ou vendo o celular e não presta atenção. Pouco faz, e quando faz, é com o seu fogo estranho. Isso é fogo estranho. É uma coisa que Deus não ordenou, né? Em Levítico 10, 1, 2, nós temos um exemplo de fogo estranho. Diferente lá, mas é um mal feito também. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então, era mal feito. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Viva dentro desse princípio de Deus. Presta atenção. Tudo que te vier para fazer, faça bem feito. Presta bem atenção. Tudo que te vier para fazer, faça bem feito. Eclesiastes 9:10, na Bíblia Viva, traduz assim: faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Então ele diz: faça bem feita qualquer coisa que você tiver que fazer. Qualquer coisa. Mesmo que não reconheça o seu trabalho, faça bem feito. Porque quem faz mal feito, atrai sempre o mal feito sobre si. A sua vida fica amarrada. Mesmo que não tenha recompensa financeira, faça bem feito. Mesmo que todas as pessoas ao seu redor estejam fazendo sempre mal feito e critiquem você por fazer bem feito, faça bem feito. Mesmo que seja uma pessoa ingrata, que não gosta de você, que você não gosta dela, não importa, faça bem feito. Porque quem faz mal feito atrai sempre o mal feito sobre si mesmo. Sua vida ficará amarrada. Se for nas coisas do Senhor, então, o culto, o discipulado, a oração, a palavra, uma visita, a ceia, faça bem feito, porque maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Pessoas que não se esforçam, discipulado, gasta dinheiro com tanta coisa, não vão no discipulado porque gasta gasolina, olha lá. Jesus fazia bem feito. João 10, 37 e 38. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, né? Se ele fizesse relaxado, o mal feito, né? Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, as suas obras, é porque ele fazia bem feito. O apóstolo Paulo fazia bem feito. Atos 20, 24, ele diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo também orienta a igreja. Nós vemos lá em Romanos 12, versículos do 6 ao 9, na Bíblia Viva. Deus deu a cada um de nós a habilidade de fazer bem determinadas coisas. Assim, se Deus deu a vocês a capacidade de profetizar, então profetizem sempre que puderem. Então faça bem feito, não é? Tantas vezes quanto a sua fé seja bastante forte para receber uma mensagem de Deus. Se tiverem o dom de prestar serviços aos outros, então sirva bem, quer dizer, faça bem feito. Se alguém é professor, faça um bom trabalho de ensino, bom trabalho, faça bem feito. Se é pregador, veja que seus sermões sejam enérgicos e proveitosos. É isso aí. Se Deus lhe deu dinheiro, ajudem aos outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa e os fez responsáveis pelo trabalho dos outros, tome esse encargo com seriedade. Então, faça bem feito. Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazê-lo com disposição cristã, quer dizer, bem feito. Não finjam apenas amor uns aos outros. Amem realmente. Odeiem tudo aquilo que está errado, coloquem-se ao lado do bem. Tem sempre alguém que vai ver o que você faz. Não é interessante? Provérbios 22, 29 diz: viste o homem diligente na sua obra? Diligente o que é? O caprichoso, o que faz bem feito. Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Você conhece, a Bíblia na linguagem de hoje traduz assim: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Você é conhecido pela forma com que trabalha. Ou você faz bem feito, ou você faz mal feito. E fica aquela situação: olha, não chama fulano não. Fulano não dá esse serviço para ele não. Ixi, ele faz mal feito. Ou não, chama Beltrano. Esse é caprichoso, esse faz bem feito. E o quarto tipo é o mal feito, feitiçaria, bruxaria. É quando a pessoa recorre aos serviços de macumbaria, né? Magia negra, trabalhos de macumba, bruxaria, feitiçaria para destruir os outros. Existem 3 princípios a se aprender. Não vou me alongar aqui porque não é a questão. Em uma outra oportunidade estaremos gravando uma mensagem mais específica sobre o tema de libertação de obras de magia negra. A primeira coisa que tem que aprender é que o diabo não pode possuir quem nasceu de novo.
1 João 5,18, o texto é muito claro. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, nasceu de novo, né? Não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Segundo, o trabalho de magia ele precisa de uma brecha sua. Algum tipo de pecado, seja uma desobediência ou um pecado mais grave. 1 João 3,8 ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então aquele que pratica, quer dizer, o que está praticando, o que está dentro do pecado. Jesus veio para libertar. Então, a partir do momento que nasceu de novo, a gente não vai viver mais no pecado. Os demônios respeitam quem vive debaixo da cobertura espiritual ou da comunhão espiritual de um pastor de homem de Deus. E gente que fica criticando a palavra cobertura e tal, e fica arrumando textos na Bíblia, ele fala de comunhão e estar debaixo de autoridades e orientação. E a gente vai ver que na Bíblia a coisa funciona assim. Por exemplo, em Hebreus 13,17, ele coloca: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Essa é uma ordem para obedecer, estar sujeito, é uma comunhão de espírito, ao menos um ministério que pastoreia o rebanho de Deus, né? E nós vemos um exemplo que acontece isso em 1 Timóteo 1, 19 e 20. Conservando a fé, Paulo escreve, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então o apóstolo entregou a Satanás, deixou aberto o caminho, saiu debaixo da sua cobertura, debaixo da sua comunhão ministerial. Também tem aquele caso daquele irmão que era rico, que amaziou com uma madrasta na igreja de Corinto. Com 1 Coríntios 5,1 nós demos lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que ainda nem entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai, aqui no caso era a madrasta. Ele é tirado da comunhão do ministério e da comunhão da igreja para Satanás poder atacá-lo. Ele ia ficar fora da congregação e fora da comunhão do seu líder, o apóstolo. Em 1 Coríntios 5, 4, 5, Paulo escreve: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse irmão, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, ele ficaria livre da comunhão da igreja e da comunhão do apóstolo, do seu ministério, não estaria mais na cobertura de ambos, para que o Satanás pudesse destroçar o corpo dele, mas ele levasse ao arrependimento e ele pudesse ser salvo. Os ministérios têm a função de pastorear o rebanho. Em Atos 20, 17 e 28, nós temos assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Presbíteros não é nenhuma tradução, é uma transliteração da palavra presbíteros, que em português significa ancião. É o que preside a Assembleia Cristã. Bispos é a tradução do termo grego episcopos, que significa um superintendente, um supervisor de uma igreja cristã. E pastorear traduz o verbo poimanio, né? Que significa cuidar como um pastor, apacentar, alimentar um rebanho. É uma metáfora para suprir as necessidades da alma, que é a função do pastor, isto é, guiar, guardar, conduzir o rebanho ao curral e levar o rebanho para o pasto para a sua nutrição. No Novo Testamento, pastor, bispo e presbítero é a mesma pessoa, mas são funções diferentes. Hoje em dia, nós vemos na igreja hoje, são coisas diferentes. Na igreja primitiva não era assim. Presbítero é o homem que preside, bispo é o homem que supervisou na igreja e pastor é o homem que cuida do rebanho de Deus. Em nossos dias, o chamado encosto, ele é um demônio que por diversas razões começa a acompanhar a vida de uma pessoa, causando doenças, muitas delas nem são diagnosticadas por exames. Uma vida amarrada, depressão constante, tristeza, sente muita raiva, não consegue perdoar, fica agressiva por qualquer coisa. Não necessariamente a pessoa é possessa, ela é apenas um encosto, está vítima de um encosto. De uma forma simples de explicar, o que popularmente se chama encosto é um espírito atormentador que atormenta a vida da pessoa. E Jesus tratou com eles. No caso de Jesus, um pouco diferente, mas eram espíritos atormentadores. Lucas 6,18 diz que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. A maioria desses atormentados aqui chegavam a ser possessos, mas não necessariamente.
E dentro disso, como conclusão, nós vamos dar um testemunho que vai ilustrar essas questões e nós temos que mostrar bem o bem feito, como tem que ser na presença de Deus. Em 2020, no auge da pandemia da Covid-19, as igrejas estavam todas fechadas. O nosso motorista ele viveu um dos momentos mais dramáticos da sua vida. A sua esposa, que frequenta uma igreja evangélica, o estava traindo com um homem casado e ele pediu ajuda para um casal de evangélicos dessa igreja, que ele confiava. Tempos depois, ele descobriu que esse casal estava ajudando sua esposa a traí-lo na casa desse casal. Então, foi pedir ajuda para o pastor dessa igreja e que prometeu que iria ajudá-lo lá no alto, né, aqui na cidade de Agudos. Sua estrutura emocional ela foi destruída quando ele descobriu que o pastor não só não cumpriu a sua promessa, mas que o pastor praticamente empurrou a sua esposa para os braços do amante, quando ele disse a ela: faça o desejo do seu coração. E de quem ele esperava ajuda, veio a traição. Ela o abandonou e o pastor fez o casamento dela com o amante, que ele se divorciou da sua esposa. O amante também era casado. O coitado ficou muito revoltado e fez muitas coisas sem pensar, no desespero tentando salvar seu casamento. Imagina a situação dele. Mas a pior delas, ele foi num centro de macumba em Bauru. Ele pagou caro por trabalhos de magia, fez isso por uns 20 dias. E nesses 20 dias nada estava acontecendo. Então, no último dia, perguntou ao Exu, quando ele incorporou o médium: por que não está acontecendo nada? Ao que o Exu lhe disse: eu vejo um homem de chapéu e gravata vermelha atrás de você, quem é ele? E o motorista respondeu ao Exu: é o pastor Alberto. Então o Exu lhe disse: enquanto esse homem estiver atrás de você, eu não posso fazer nada por causa das orações dele. E aí o nosso motorista, enfim, graças a Deus, caiu em si, percebeu o que estava acontecendo e desistiu de tudo isso. É assim que funciona no mundo espiritual. Você é porteiro? Receba as pessoas na porta com um sorriso, cumprimente-as, leve as visitas até as cadeiras. Não fique sentado o tempo todo, distraído, fique em pé, faça bem feito, faz a limpeza, limpe até mesmo onde não pediram, faça a melhor limpeza possível, faça bem feito, em tudo. Foi obrigado a fazer algo com uma pessoa que se tornou seu inimigo, faça bem feito. Mas ele vai pensar que eu fiquei com medo dele, problema dele. Você sabe que fazer mal feito amarra a sua vida, então decidiu fazer o que é bem feito. Pediram para fazer algo no computador, no celular? Faça bem feito. Tem que comparecer à oração, mas está com dor de cabeça e cansado? Você faltaria ao seu trabalho por esse motivo? Claro que não, né, pastor? A empresa vai descontar do meu salário. Pois é essa falta seria e é um mal feito, muito mal feito. E isso está amarrando a sua vida. Você escolhe. Pediram para dar um recado a uma pessoa que você não gosta de conversar e nem ver? Mandou uma mensagem no WhatsApp e nem acompanhou o resultado? Isso é fazer mal feito. Assumiu o compromisso? Deu recado. Como se fosse para alguém que você ama, alguém da sua família. Fazer mal feito amarra a tua vida. Esse vício pode atingir os outros 6. Então não faça nada mal feito, ok? Dadas as devidas proporções, aqui está entregue a quarta amarra que prende a sua vida. Nós já falamos, então, de 4. Não perca as outras 3 para você conhecer todas elas. Se inscreva, se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, tanto no YouTube como no Instagram. No YouTube, acione o sininho de notificações e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.